Se você é universitário, provavelmente já ouviu essa promessa mais vezes do que consegue contar. Dá para fazer uma renda extra. Tem várias formas de ganhar dinheiro. Você só precisa começar. Tem gente fazendo isso do celular. Você pode mudar sua vida nas horas vagas. E em teoria, isso é verdade. O problema é que quase ninguém fala da parte mais importante. A maior parte das rendas extras vendidas para universitários é ruim. Não ruim no sentido de impossível. Ruim no sentido de custo-benefício. Ruim porque paga pouco demais. Ruim porque consome energia demais. Ruim porque exige tempo demais. Ruim porque depende de promessa demais. Ruim porque parece oportunidade, mas na prática funciona como distração. E esse é o grande ponto. Quando você está na faculdade, o seu recurso mais escasso não é só dinheiro. É tempo com energia mental. Porque não basta ter uma hora vaga no dia. Essa hora precisa existir num cérebro que já passou por aula, transporte, trabalho, prova, cobrança, cansaço, culpa e ansiedade sobre o futuro. Então a pergunta nunca deveria ser apenas: isso dá dinheiro? A pergunta certa é: isso dá dinheiro suficiente para justificar o tempo, a energia, a curva de aprendizado e o desgaste que vai me custar agora? Essa é a régua real. Porque tem muita renda extra que até funciona no papel, mas destrói o mês de um universitário na prática. É por isso que esse vídeo existe. Porque se eu testasse 12 rendas extras pensadas para universitários, eu provavelmente chegaria numa conclusão bem simples. A maioria não é exatamente golpe, mas quase todas são perda de tempo para o contexto de quem está tentando sobreviver à faculdade sem ficar quebrado, exausto e sem direção. O primeiro erro que a internet comete quando fala de renda extra para universitário é tratar todo o tempo livre como se fosse igual. Não é. Tem uma diferença enorme entre uma tarde livre no sábado, 20 minutos quebrados entre compromissos, 2 horas mortas, depois de um dia puxado, e uma janela mental real para construir algo. A internet vê tempo disponível. A vida real vê tempo utilizável. E tempo utilizável para universitário costuma ser muito menor do que parece. Esse detalhe sozinho já elimina um monte de renda extra vendida como maravilhosa. Porque várias delas dependem de constância, foco profundo, presença diária e paciência para retorno lento. Só que quem vende essas ideias geralmente não está dentro da rotina real de quem estuda. Não está no ônibus, não está no estágio, não está na semana de prova, não está no trabalho que termina com a pessoa só querendo desligar o cérebro. Então vamos falar da verdade. Muitas rendas extras para universitários falham não porque são falsas, mas porque foram pensadas fora da realidade universitária. A primeira grande categoria de perda de tempo são as rendas extras que exigem esforço alto para retorno ridiculamente baixo. Essas são perigosas porque parecem inofensivas. Responder pesquisa, fazer microtarefas, baixar apps de recompensa, ver anúncio, testar plataformas que pagam centavos por ação. Essas coisas até entregam algum valor, mas quase sempre entram naquele território humilhante em que o retorno financeiro não respeita o seu tempo nem um pouco. E esse é um ponto que pouca gente fala. O universitário já está em uma fase da vida em que tudo parece apertado. Se ele ainda entra numa atividade que transforma tempo em trocado irrelevante, aquilo não alivia a vida. Só cria ilusão de produtividade. Você termina a semana com sensação de esforço. E praticamente nada muda. A segunda categoria de perda de tempo são as rendas extras, que dependem demais de promessa e de contexto perfeito. Tipo quando alguém fala: é só abrir uma loja, é só criar conteúdo, é só vender como afiliado, é só fazer dropshipping, é só escalar com tráfego, é só usar IA e automatizar tudo. Esse "é só" destruiu a cabeça de muita gente. Porque na prática, esses caminhos não são necessariamente ruins, mas quase sempre são apresentados como simples demais. E simplicidade vendida fora do contexto costuma ser armadilha. Abrir alguma operação online, por exemplo, não é só testar uma ideia. É lidar com oferta, comunicação, consistência, expectativa, aprendizado, erro, frustração, ajuste, venda e, muitas vezes, uma fase longa sem retorno claro. Isso pode fazer sentido para alguém? Pode.
Mas vender isso como renda extra rápida e leve para universitário é desonesto, porque muitas vezes não é renda extra. É o começo de um segundo problema. A pessoa entra achando que encontrou um atalho e sai com mais ansiedade, menos tempo e a sensação de incapacidade porque o negócio simples não deu certo. A terceira categoria é a das rendas extras que pagam com ilusão de futuro, não com dinheiro de verdade. Essa é uma das mais sedutoras. A pessoa entra em algo que promete crescimento, networking, aprendizado, visibilidade, experiência, autoridade, possibilidade, exposição, comunidade. E tudo isso pode até ter algum valor. Mas tem uma hora em que a pergunta precisa voltar para a realidade. Isso está colocando dinheiro no bolso ou só alimentando esperança? Porque o universitário, muitas vezes, não precisa de mais um projeto que talvez vire alguma coisa. Precisa de caixa, precisa de um alívio concreto, precisa de previsibilidade mínima, precisa de alguma atração financeira real. E esse é o problema. Tem muita coisa disfarçada de renda extra, que na prática é só mais um experimento aberto consumindo energia emocional. A quarta categoria de perda de tempo é a que exige investimento demais antes de validar qualquer retorno. Isso é muito comum. Curso para começar, ferramenta para começar, mentoria para começar, software para começar, assinatura para começar, identidade visual para começar, estrutura para começar. E quando você percebe, gastou antes mesmo de testar se aquilo encaixa na sua rotina, no seu perfil e na sua capacidade atual. Esse tipo de renda extra é especialmente perigoso para universitário porque ele normalmente entra em dois lugares sensíveis ao mesmo tempo: o caixa e a esperança. Você investe dinheiro, depois investe expectativa, depois investe tempo. E quando não funciona, a frustração vem dobrada. A quinta categoria é a da renda extra socialmente bonita, mas operacionalmente horrível. Aquelas ideias que parecem inteligentes quando você fala delas. Estou começando um projeto digital. Estou montando algo meu. Estou entrando nesse mercado. Estou aprendendo isso aqui. Tudo parece promissor. Tudo parece adulto. Tudo parece visão de futuro. Mas por trás da imagem, a operação é caótica. O retorno é incerto e a rotina fica impraticável. Esse é um dos filtros mais importantes de todos. Tem coisa que parece boa na narrativa e péssima no cotidiano. E o universitário vive no cotidiano, não na narrativa. Ele vive no atraso, no sono curto, no deslocamento, na prova, no professor, no trabalho, na preocupação de fechar o mês. Então, qualquer renda extra que dependa de uma versão idealizada da sua rotina provavelmente já começou errada. Agora, depois de eliminar todas essas categorias, o que sobra? Sobra uma pergunta bem mais séria. Qual renda extra realmente faz sentido para universitário? E aqui vem a parte que muita gente não gosta, porque ela é menos glamurosa. A melhor renda extra para universitário, na maioria dos casos, não é a mais escalável no começo. É a que tem melhor relação entre quatro coisas: entrada rápida, curva de aprendizado curta, flexibilidade real e possibilidade de cobrar mais com o tempo. Percebe a diferença? No começo da vida universitária, talvez você não precise da ideia mais impressionante. Talvez precise da ideia mais funcional. E renda funcional é aquela que respeita a sua fase. É por isso que, se eu realmente testasse 12 opções, a que provavelmente sobreviveria seria alguma forma de serviço simples, flexível e vendável sem estrutura complexa. Alguma habilidade que você consegue oferecer com começo pequeno, aprendizado rápido e chance de melhorar a cobrança conforme entrega melhor. Isso pode assumir vários formatos: aula particular, suporte acadêmico ético, edição simples, design básico com foco real, social media local, tradução, organização de material, atendimento remoto, pesquisa assistida, produção de conteúdo sob demanda, serviços operacionais para pequenos negócios, coisas assim. Não porque sejam mágicas, mas porque obedecem a uma lógica muito mais saudável. Você vende algo compreensível, consegue validar rápido, aprende no contato real, recebe feedback cedo, pode ajustar sem montar um castelo, e se ficar melhor, pode cobrar melhor. Isso importa demais, porque uma boa renda extra para universitário não deveria só gerar algum dinheiro.
Ela deveria, se possível, ensinar alguma alavanca, ensinar a vender, ensinar a negociar, ensinar a se posicionar, ensinar a cumprir prazo, ensinar a lidar com o cliente, ensinar a perceber o que o mercado paga e o que ele ignora. Esse tipo de aprendizado vale muito mais do que meses gastos em plataformas que só te mantêm ocupado. E aqui entra uma virada importante. Talvez o verdadeiro critério para escolher renda extra na faculdade não seja qual parece mais promissora. Talvez seja qual me dá caixa sem me sequestrar mentalmente e ainda me ensina algo útil? Essa pergunta muda tudo, porque aí você para de procurar fantasia de independência financeira imediata e começa a procurar utilidade estratégica. A maioria das rendas extras populares falha justamente porque não respeita isso, ou não gera dinheiro suficiente, ou exige estrutura demais, ou depende de contexto perfeito, ou demora demais, ou consome energia demais, ou ensina pouca coisa realmente reaproveitável. E essa última parte importa muito, porque, para o universitário, a renda extra ideal não é só a que paga alguma coisa hoje, é a que não atrapalha demais o presente e, de preferência, ainda melhora o seu valor no futuro. Esse é o ponto onde muita gente erra. Entra em qualquer oportunidade porque está precisando, o que é compreensível. Mas necessidade sem critério abre a porta para muita perda de tempo fantasiada de chance. Às vezes, a pessoa não precisava de uma renda extra inovadora. Precisava de uma renda extra simples, feia, funcional e real. Algo que cabe no horário. Algo que cabe na energia. Algo que cabe na fase. Algo que pode começar pequeno e melhorar com habilidade. Isso parece menos sexy do que abrir algo enorme ou entrar num mercado hypado, mas costuma funcionar muito melhor. No fim, talvez esse seja o resumo mais honesto. A maioria das rendas extras para universitários não fracassa porque é fraude. Fracassa porque exige da pessoa uma vida que ela não tem, ou exige uma energia que ela não consegue sustentar, ou promete uma velocidade que não entrega, ou paga pouco demais para o esforço que consome, ou transforma necessidade financeira em mais um ciclo de frustração. E aí sobram duas opções: continuar pulando de promessa em promessa, sempre com a sensação de que a próxima vai resolver. Ou aceitar uma verdade menos emocionante, mas muito mais útil. Renda extra boa, nessa fase, precisa ser prática antes de ser grandiosa. Precisa aliviar antes de impressionar. Precisa encaixar antes de escalar. Precisa funcionar na vida real, não só no discurso. Se você é universitário, talvez a pergunta mais inteligente agora não seja: qual é a melhor renda extra da internet? Talvez seja: qual atividade eu consigo vender de forma simples, repetir com consistência e melhorar com o tempo sem sabotar o resto da minha vida? Porque essa resposta vale muito mais do que 11 promessas bonitas que no final só roubam tempo. E para quem já vive com pouco tempo, isso é caro demais. Se você gosta de vídeos que desmontam promessas exageradas e mostram o que realmente faz sentido na vida real, se inscreve no Ponto Cego.